Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Fui incumbido aqui de trazer uma mensagem para vocês, trazer algo de Deus. Eu estou bastante feliz, um pouco com frio na barriga. Os caras querem que eu sente, mas eu não vou sentar, cara. Eu não quero, eu me nego. Falando de conferência, falando de Main Summit, eu vivi ali dias que foram meus momentos de oração. No meu início de conversão, quando eu conheci Jesus, a gente tinha um movimento na igreja onde nós congregávamos. O Elder era nosso líder de jovens e a gente se reunia sexta-feiras à noite para orar, para falar do futuro. E a gente orava. Nós queríamos ser feitores da história dessa nação. Como a música do Lucas Souza diz lá, eu quero ser um feitor da história dessa nação. Eu correrei para os seus braços e anunciarei as suas verdades e tal. E por muitos anos a gente orou isso. Quando a gente saiu da quadrangular para novos ministérios, ainda esse foi o nosso grito. E estar aqui nesses 3 dias, eu lá, sentado onde João está sentado, eu chorava. Eu me lembrava, eu me recordava daquelas orações. Eu falei, cara, a gente é feitor da história dessa nação. A gente está fazendo história. A gente está anunciando para os quatro cantos do Brasil que Jesus Cristo é o Senhor e que existe esperança. E naquela época a gente ouvia falar de um vento que assolaria o mundo, que ele viria do sul do Brasil, ele viria do Brasil e iria para os quatro cantos da terra, e nós víamos muitos pregadores, muitos profetas, muita gente falando sobre isso, e eu senti esse vento. A gente sentiu esse vento. Então assim, a Vi já me perguntou umas 4 vezes, e aí, como foi a conferência? Eu falei, a Aline pregou lindamente. Eu falei, foram dias incríveis. Eu não consigo colocar em palavras. Eu pensei, eu acho que eu vou pregar algo sobre tudo aquilo que eu vivi na conferência. Eu não consegui também colocar em palavras ainda, porque eu ainda estou digerindo tudo, eu ainda estou compilando todos os meus pensamentos, alinhando o meu espírito, porque é muita coisa. E de fato a gente veio de uma semana, de um mês totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. A gente esperava estar com o coração prontinho, só vamos viver o Main Summit, só vamos viver esses dias, e o mês veio como uma avalanche, assim, querendo jogar a gente para baixo. E eu quero começar falando sobre isso. Então, a gente teve uma boa notícia no início do mês, a gente teve uma ótima notícia. A Vi chegou para mim, Clé, a menstruação está atrasada, eu acho que a gente está grávida. Eu falei, vamos fazer o teste e tal, né? Daí ela foi, eu preciso numa farmácia. A gente nunca passou na farmácia, mas um dia ela passou na farmácia. Ela, um pouco receosa, fez o teste e deixou dentro do guarda-roupa. E esse teste ficou alguns dias lá, e ela falou, Clé, a gente precisa abrir o teste, a gente precisa contar para as meninas, a gente precisa contar a boa notícia. Eu falei, não, beleza, a gente sentou na cama, abriu o teste, choramos, um pouco de medo, um pouco de alegria, um pouco de todos os sentimentos que você possa imaginar. E a gente todo feliz, vamos esperar um momento para contar. A partir de alguns dias, ou no próximo dia, ela começou a ter um sangramento. E a gente fez a ecografia, o bebê parou de desenvolver ali na 6ª semana. E todo o tempo eu estava em paz, assim, com todas as coisas que estavam acontecendo, mas estava tudo acontecendo no corpo dela, estava tudo acontecendo dentro dela, e para ela o sentimento foi muito mais difícil. E novamente eu falei, você está nesse lugar, a gente precisa sair desse lugar. E foram dias difíceis para ela, para mim. Ela pediu ajuda para vocês, mulheres. Eu acredito que a maioria de vocês ajudaram ela. Creio que quem não ajudou é porque não viu.
porque eu sei que teria ajudado e foi de grande valia, foi muito bom lá em casa. E ali eu passei a pensar em várias coisas. Eu parei para pensar em muitas coisas. E uma das coisas que eu parei para pensar é justamente sobre por que nós fazemos o que fazemos. E voltei nessa pergunta: por que nós estamos onde estamos? Por que nós amamos quem amamos? E por que eu falo do Main Summit, que ele foi assim, é difícil de compilar, porque todas as indagações que eu tive, eu pude relembrar de todas as coisas naqueles dias. Eu pude relembrar. Então toda vez que eu subi, ou a maioria das vezes que eu subi aqui para falar com vocês, eu vou sempre revisitar alguns princípios, porque a nossa vida, a gente só consegue permanecer se a gente mantém firme os princípios dentro de nós. Se a gente mantém firme tudo aquilo que cremos, tudo aquilo que vivemos, baseado em princípios, em Cristo. Então toda vez, ou a maioria das vezes que eu subi aqui, eu vou revisitar alguns princípios. E eu tinha preparado alguns pensamentos, até ontem mesmo eu conversei com a Vi, ontem ou antes de ontem, eu falei: Vi, eu revisitei todas as minhas notas, eu revisei todas as questões que eu preciso, que eu poderia para tentar trazer uma mensagem aqui. Eu falei: até agora nenhuma saltou aos meus olhos. E quando as pessoas vinham me perguntar como é que tá, como é que vai ser, eu falei: cara, eu tenho um monte de coisa escrita, eu tenho bastante mensagem escrita, só que eu não sei o que falar. Eu fiquei receoso. O que as pessoas precisam ouvir? O que é pertinente para vocês essa noite? Então, não trazer nada de mim, mas algo que de fato fosse relevante para a vida de vocês. E o tema da mensagem de hoje é Além do Seu Nariz, baseado no livro de Mateus 6:21. Consegue pôr aí pra gente? Mateus 6:21. Olha, não escreveram meu nome errado. Geralmente escrevem Clerington, com N ali depois do I. Cleiton, Clerton, Cleotério. Já me chamaram de Cleotério. E outras coisas que eu não posso mencionar aqui. A Bíblia diz assim, ó, em Mateus 21 diz: pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração. Esse livro em específico, é interessante que lá desde o capítulo 5, desde o capítulo 5, Jesus ele começa dando o sermão da montanha ali, acho que é no capítulo 5, e Jesus ele começa a trazer várias instruções. Então, esse é um livro que está no Novo Testamento, porém, Jesus ele traz bastante instruções baseado na lei, porque era a forma como a galera se comunicava naquela época. Então, os fariseus, os judeus daquela época, os mestres da lei, Jesus ele precisava falar com as pessoas daquele período de uma forma que fosse fácil deles entenderem. Então, Jesus ele começa a trazer do Sermão da Montanha ali. Então, ele é um texto sublime. Então, um pouquinho antes ali do versículo 21, o texto também instrui sobre as aves, né? Quando ele fala, não se preocupe por aquilo que é a vez de comer ou beber, né? Assim como Deus ele veste as aves, assim ele te veste. Assim como Deus veste os lírios, assim como Deus alimenta as aves, ele te alimenta. Assim como ele veste os lírios no campo, assim ele te veste. Então, o texto dá várias instruções ali até chegar nesse período aqui. Depois de falar de todas essas coisas, ele fala, mas aonde está o teu coração? Porque ali onde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Existe uma expressão popular que diz assim, ó, que algumas pessoas elas conseguem enxergar somente um palmo na frente do seu nariz. Espiritualmente, isso acontece na nossa vida quando a gente olha simplesmente a um palmo do nosso nariz. Espiritualmente, na nossa vida, isso quer dizer que a gente esqueceu de fato quem olha além do nosso nariz. A nossa vida ela está firmada
em Cristo. Nós andamos através do Espírito Santo. E quem caminha através do Espírito Santo não olha somente a um palmo do seu nariz. Ele olha muito além. Então as pessoas que elas olham para o seu próprio nariz, elas não conseguem olhar além do seu nariz. Elas são pessoas que estão repletas de diversos problemas, olhando somente as suas necessidades, somente os seus sonhos, somente as suas dores, somente as suas vontades. Então é tudo sobre mim. Quando eu olho somente para o meu nariz, eu não olho além do meu nariz, eu olho simplesmente para as minhas vontades, simplesmente para os meus sonhos, simplesmente para os meus desejos, simplesmente para as minhas necessidades, para as minhas dores. Mas Jesus, ele sempre nos convidou a olhar além, a ver além. Eu queria... Deu certo o vídeo? Não deu certo? Mas eu vou contar a história. Lá nesses momentos de orações que nós tínhamos, eu lembro que eu conheci a história de um rapaz chamado Nicholas Winter. Wilton. Alguém já ouviu a história desse cara? Não? Há 2 anos atrás saiu um filme sobre a história dele. Olha que interessante. Esse cara, ele na época do Holocausto, ele identificou que os judeus de uma determinada região, eles iam sofrer atentado lá. Então ele fez uma pesquisa breve sobre mulheres daquela localidade e sobre crianças daquela localidade, e ele juntou recursos, juntou tudo que ele tinha, tudo que ele podia, e ele comprou 669 crianças. Com todo o dinheiro que ele tinha, ele comprou 669 crianças, e ele pegou essas crianças e levou para um lugar seguro, tirando elas. Aquela região sofreu pelo Holocausto. Quem estava lá foi exilado, foi preso pelos nazistas, e ele conseguiu salvar 669 crianças. Anos depois disso, na década de 80, existe um programa da BBC, e esse cara é convidado para participar desse programa, e eles contam um pouco da história deles. Então eles encontram uma carta, nessa carta tá todos os nomes ali de todas as crianças, tudo catalogado e tal, e eles perguntam se tinha alguém ali no auditório. A mulher que está dando o documentário, na verdade, está do lado dele, e ela agradece ele pelo que ele tinha feito. Ela fala: muito obrigado, o senhor salvou minha vida, hoje eu sou tal, tenho tal família. Aí a apresentadora do programa pergunta, e ele já está em lágrimas, assim, um senhorzinho velhinho. A apresentadora do programa pergunta para ele se tinha mais alguém na plateia que deveria a vida a esse homem, ou que foi salva por este homem. E ao redor deste homem se levanta um monte de pessoas, muitas pessoas, e elas começam a aplaudir esse senhorzinho. Ele se derrama em chorar, e ali acontece algo sublime, algo glorioso. Alguém que não olhou para o próprio nariz, alguém que olhou além do seu próprio nariz. Aquele cara, com o dinheiro que ele tinha, com as propriedades que ele tinha, com os terrenos que ele tinha, ele poderia ter simplesmente pegado toda a grana dele e vazado do trecho. Mas ele olhou além. Ele falou: cara, eu vou procurar quem precisa de ajuda, eu vou ver um necessitado e eu vou auxiliar ele, vendendo tudo que eu tenho e comprando essas vidas, para que essas vidas se tornem alguém. E é interessante, lembra quando eu falei que generosidade ela não tem fim? Lá no começo, quando a gente estava falando de generosidade, as pessoas elas eram todas adultas, todas as pessoas ali provavelmente tinham famílias, todas as pessoas ali provavelmente tinham profissões, todas as pessoas ali provavelmente estavam fazendo alguma coisa na sociedade. Quando esse cara juntou a riqueza dele e decidiu comprar essas pessoas, ele não imaginava quem essas pessoas seriam, mas ele tinha uma certeza: essas pessoas elas não merecem morrer, não dessa forma. Essas pessoas elas precisam ser salvas. Então a generosidade desse homem levou essas pessoas a viverem coisas que eles jamais viveriam. Se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem essa história. É uma história sublime. Toda vez que eu vejo ela, o vídeo tem uns 10 minutos, mas esse pequeno trecho deve ter uns 2. É incrível. Quando Jesus ele nos convida a viver uma vida além do nosso próprio nariz, ele está falando simplesmente isso.
Quando você se afunda nos teus próprios interesses, nas suas próprias vontades, quando você se afunda nos teus medos, nas tuas dores, você está olhando para o seu próprio nariz. Quando pensamos apenas em nós mesmos, olha os sentimentos que nos permeiam. Medo. Por que medo? Será que isso aqui vai dar certo? Ansiedade. E se eu perder? Insegurança. E se eu não tiver o suficiente? Comparação. Por que meu irmão? Por que ele tem mais do que eu? Egoísmo. O que eu ganho fazendo isso? Esses são sentimentos de pessoas que elas olham para o seu próprio nariz. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho não é sobre você olhar para o seu próprio nariz. O Evangelho não é você olhar para o medo, para a ansiedade, para a insegurança, para a comparação ou para o egoísmo. Quanto mais o teu coração está focado em você mesmo, menor o teu mundo se torna. Já parou para pensar? Quando você foca em você mesmo, o zoom da sua vida, ele fica desse tamanho assim. Mas quando você olha com a ótica de Deus, você tem um overview de tudo que está acontecendo no mundo. Esse cara, ele era o país que estava em crise. Era uma guerra no mundo inteiro. Ele poderia muito bem ter olhado com uma perspectiva menor sobre todas as coisas. Ao invés disso, ele olhou para um macro, tentando entender o que essas pessoas vão ser. Essas pessoas, elas precisam ser. Essas pessoas, elas precisam ir. Elas precisam avançar. Elas precisam continuar. E a pergunta que eu volto a fazer é: aonde está o nosso tesouro? Quando pensamos no próximo, quais são os sentimentos que nos permeiam? Compaixão. Como eu posso ajudar? Generosidade. Eu posso compartilhar o tempo todo tudo aquilo que eu tenho. Por mais que tudo aquilo que você tenha seja só 5 pães e 2 peixes. Esse sentimento de ajudar, esse sentimento de dar, de compartilhar. Gratidão. Deus, ele já me deu tudo, por mais que as circunstâncias tentam dizer ao contrário. Por mais que as circunstâncias tentam provar ao contrário. Por mais que as circunstâncias dizem que uma dívida de 1 milhão ela não deve ser sanada. Por mais que as circunstâncias dizem que um bebê já não vive mais dentro de você. Ainda eu consigo compartilhar. A gente poderia muito bem se fechar no nosso mundo e falar, se virem lá no Main Summit, eu preciso aqui cuidar da minha casa, minhas filhas não tiveram uma boa notícia, minha esposa não está bem. E a gente sentiu tudo isso. De fato, a gente sentiu toda essa dor. Só que a generosidade, a gratidão e mais, quando pensamos no próximo, aí nós encontramos propósito. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz, qual que é o propósito da minha vida? Por muito tempo eu orei, qual que é o propósito da minha vida? O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer da minha vida? O propósito da minha vida é simplesmente fazer a diferença onde eu estou. O propósito da minha vida é simplesmente manter a minha família forte. O propósito da minha vida é simplesmente fazer com que o meu próximo encontre satisfação na vida. Às vezes, é num domingo de manhã, bem difícil, onde você, depois de um Main Summit, foi dormir umas 3 horas da manhã, 7h30 tem que estar lá, chega atropelado, 8 horas. Meu Deus, e agora? E daí, quando você menos espera, o peixe pula no barco. E daí você fala, eu sei por que eu vivo.
Eu sei por que eu tô aqui. Eu sei por que eu faço o que eu faço. Eu sei por que eu existo. Eu sei para que eu existo. Uma vida sem propósito, uma vida sem viver pro próximo, ela deve ser uma vida bem difícil. Eu não sei como que é. Desde quando eu encontrei a vida, a gente vive um pro outro. Como que deve ser? Eu não sei dizer. Mas deve ser chato pra caramba. Você não tem um motivo pelo qual acordar. Você não tem um motivo pra ajudar ninguém. Você não ajuda ninguém. Qual que é a graça? Quanto mais olhamos para os outros, mais parecemos com Cristo. Quanto mais você olha para o outro, mais você se parece com Cristo. Jesus, em todo o percurso dele, em momento nenhum ele olhou para si. E o momento que ele olhou para si, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que em tudo seja feita a tua vontade. Quando ele olhou para si, ele fez uma oração, que está lá em João 17. Ele falou que ele queria que fôssemos um. Ele queria estender a salvação, que a vida eterna é esta, que eles olhem para o Pai e olhem também para mim. Nicholas Wilton viu mulheres e crianças judias ameaçadas pela guerra. Ele poderia ter pensado bem assim, isso não é problema meu. Mas ele escolheu simplesmente perguntar: o que acontecerá com essas crianças se ninguém olhar por elas? Então tudo que fazemos, todas as circunstâncias, você vai se perguntar: isso não é problema meu. A gente estava lá no dog e de repente o Estevão falou: vamos ajudar os caras a empurrar o carro lá. E de fato a gente pergunta: putz, os caras lá do outro lado, de fato isso não é problema meu. Ou a gente precisa, sei lá, carregar caixa para o cinema. Cara, isso não é problema meu. Cara, a gente está pensando no Main Summit. Cara, isso não é problema meu. A todo tempo você vai ser tentado a dizer, no teu ato de generosidade, que essa generosidade não é problema seu. Vai ter outro para ajudar, vai ter outro para fazer, vai ter outro para executar, vai ter outro para se importar. Mas assumir a responsabilidade é trazer o problema para você. Eu lembro uma vez a gente foi levar a Sofia quando era bebê. Era a nossa primeira bebê, a gente era pais de primeira viagem, a gente era bem louco. A Sofia chorava, nós levamos ela no hospital. Uma vez a gente chegou no Instituto da Criança, ela no bebê conforto, estava chorando muito em casa, a gente já tinha já tinha feito óleo quente colocar na barriga, a gente já tinha feito remédio, a gente já tinha aquecido, esfriado e tal, tinha feito muita coisa e tal. E daí a gente levou ela correndo lá no médico, e era um senhor, cara, no Instituto da Criança, ele era um senhor de idade, ele tinha muitos diplomas na parede. Ele começou a examinar ela, e viu os ouvidos, e viu a garganta, e ele fez uma simples pergunta: pais, quando vocês colocaram ela no carro, ela parou de chorar? A gente, parou. Eles, então, quando ela estiver chorando assim, dá uma voltinha de carro, não precisa trazer no médico. Só que deu uma outra vez que ela estava doente mesmo, a gente levou ela no Pequeno Príncipe. E lá no Pequeno Príncipe, enquanto a Vi estava na consulta, eu fui lá fora ver o carro. E tinha um cara cortando o mato, a cerca. E eu cheguei para conversar com esse cara. Eu falei: irmão, o seu nome e tal? Aí ele: meu nome é Jeremias, profeta da Bíblia e tal. E a gente começou a conversar. Ele era um morador de rua, que ele cortava grama para se manter no dia a dia. E fazendo várias perguntas, falei de Jesus para ele. Só que eu falei: cara, a gente tem transformação para sua vida. A gente tem como mudar a sua vida. Só que para isso você precisa querer. Então faz o seguinte, cara. A gente tá nesse endereço aqui, eu dei endereço lá de casa.
Dei o dinheiro da passagem para ele. Falei, cara, se você quiser mudar mesmo, vai lá para casa. O cara apareceu lá em casa num domingo. E daí a gente foi pro culto junto. E daí ele assistiu o culto. Daí a gente foi para casa. Nessa época eu morava com a minha sogra. A gente deu um pratão de macarrão para ele comer. Ele colocou tanta pimenta no prato de macarrão que o olho dele lacrimejava assim. Eu falei, cara, você não quer trocar de prato? Ele, não, vai esse mesmo. E comeu o pratão de macarrão. E daí eu falei com o Thiago Manesco tá aí? Não, o Thiago Manesco, ele trabalhava numa grande construtora. E eu falei, Thiago, tem serviço lá na construtora? O cara quer mudar de vida, esse dá. Aí eu linkei ele com o Thiago conseguiu um emprego para ele. Deu um tempo, ele saiu da empresa. Mas eu poderia simplesmente ter visto esse cara lá cortando a grama. Ele tá cortando a grama, não é problema meu. A vida dele não compete à minha, eu tenho meus afazeres, minha filha tá doente no hospital, o que esse cara quer? O cara tá assim porque ele quer. Ele tá assim porque ele deseja, ou por algum motivo ele tá, é orgulho, é qualquer outra coisa. Mas não é mais sobre mim, não é mais sobre nós, é sobre o outro. E eu preciso me importar com o outro, independente de como o outro é. E eu quero te encorajar essa noite a você se importar com o outro, independente da aparência do outro, independente da atitude do outro, independente da vestimenta do outro. Quanto mais olhamos para o outro, mais nos parecemos com Cristo. Eu me lembro também de uma história, eu era muito louco, cara, eu levava as pessoas para o retiro, pagava retiro para a galera lá da igreja. Uma vez a gente levou um cara, ele tava dormindo embaixo de uma marquise assim. Eu falei, cara, como que é teu nome? Ele, Everson. Eu falei, Everson, é o seguinte, a gente vai fazer um acampamento, vamos junto. Paguei o acampamento do cara, levei. Esse Everson, ele deu bons frutos assim, ele permaneceu, ele era de fato um morador de rua. E ele foi no retiro com a gente, e ele ficou 3 dias no retiro, e do retiro ele se converteu. E lá ele se reconciliou com Jesus. 1 mês depois ele voltou para a casa da esposa dele. E depois da casa da esposa dele ele voltou com os filhos. E ele sempre ficava nessas indas e vindas. E dessa vez ele conseguiu se firmar. Ele voltou para casa, virou padeiro e montou panificador. E depois disso nunca mais fiquei sabendo dele. Um outro testemunho bem legal é uma vez que a gente estava entregando marmita embaixo da ponte ali do viaduto do Paraná ali. Aí aquele dia me impactou muito porque eu cheguei para um menininho que estava lá e tinha bastante índio, bastante crianças lá. Eu cheguei para o menininho e falei para ele o que ele queria de presente, estava próximo do Natal. E, cara, ele estava sem chinelo, com uma bermudinha, uma camisetinha, num frio. Ele olhou para mim assim, eu vi o brilho do olho dele, a inocência de uma criança. Ele falou, tio, eu queria uma bola. Mano, eu virei assim chorando. Eu falei, cara, de todas as coisas que ele poderia pedir, ele pediu uma bola. Na inocência de uma criança, o maior problema dele era uma bola. O que solucionava talvez o problema dele era uma bola. Na outra visita eu fui lá, levei a bola para ele, conheci um outro cara que morava lá na rua também. E conversei com ele. E falei de Jesus para ele. Ele falou que ia voltar para casa e tal. Passado uns 2 meses, ele voltou lá, ele falou, cara, lembra de mim? Eu era o cara ali, ó, que você evangelizou. E eu voltei para casa, abri minha empresa de novo, eu voltei para minha esposa, tô voltando com todos os negócios e tal, tava quebrado, tinha ido para as bebidas e saído de casa, eu me reconciliei com a minha esposa, eu voltei e tô feliz e tal. E chegou pra galera ali, pregou pra galera, falou, cara, é possível você sair daí da rua, é possível você abandonar essa vida. Então se importar com as pessoas é isso também. Não é só isso, mas é isso também. É você, independente da circunstância, independente do momento, independente do lugar, é você simplesmente fazer uma oração interna. Ei, Espírito Santo, o que essa pessoa precisa ouvir? Que às vezes você não vai entender nada do Espírito Santo, às vezes o Espírito Santo não vai te dar nenhuma palavra e tá tudo bem. Mas ouso dizer que se você fizer essa pergunta, o Espírito Santo vai te falar. Só que aí você tem que estar disposto a se importar com o problema.
O egoísmo sempre vai te perguntar como isso me afeta. O amor, ele vai te perguntar como isso afeta o próximo. Por causa da decisão desse cara, 669 crianças foram salvas. Por causa da tua decisão, gerações podem ser salvas. Gerações podem viver um estilo de vida que eles jamais sonharam. Eu me lembro o dia que eu nasci de novo. Eu contei essa história no podcast, mas eu vou contar ela brevemente aqui. Eu, louco de tudo, já estava querendo parar. A Vi, ela morava lá em casa para que eu não saísse usar droga de madrugada. E ela posava comigo, eu levava ela em casa e dali eu ia para o trabalho e ela ficava em casa dormindo, porque quase à noite ela não dormia por causa da minha abstinência. Eu ficava muito agressivo, muito nervoso, muito louco. E ela fazia esse processo. Quando não era ela, era o Mateus. Lembra do Mateus que levantou a mão, que nasceu de novo? O Mateus, ele tinha 11, 14 anos, não lembro direito. Ele passava algumas noites comigo para que eu não passasse a noite usando droga. E a Vi tinha um primo chamado Dimas. Ele era um irmão bem próximo do Elder, primo também, mas o Elder considera como irmão. Ele tinha um câncer no lobo frontal do cérebro, assim, que deixou ele cego e tal. E num desses dias que eu levei a Vi para casa, eu fui pro trabalho e todos os dias iam, né? A família da Vi, da minha sogra, eles são todos cristãos. Todo dia alguém orar pro Dimas lá, todo dia. E eu, injuriado, eu falava, cara, esses crentes vêm orar aqui. Eu pensava toda vez, todo dia tem crente aqui e tal. Nesse dia eu deixei ela, fui pro trabalho. Daí, lá no trabalho, louco de tudo, jurado de morte. Raramente eu era dispensado do trabalho antes do horário, né? Eu geralmente, para consumir todo o meu tempo, para não voltar a usar droga, eu trabalhava das 7 às 11. Eu fazia a abertura do mercado e o fecha do mercado. Hoje eu me policio mais, mas por um tempo eu sempre fui muito trabalhador, talvez workaholic, sei lá. Hoje eu me policio para não ficar tão louco assim, mas eu trabalhava muito porque era minha fuga das drogas, assim. Daí um dia eu deixei ela, nesse dia, fui pro trabalho e fui dispensado no horário do almoço. E daí, quando eu tava descendo pra casa, que era basicamente a mesma rua, a Vi tava subindo desesperada, assim, em lágrimas, tal, eufórica. Eu falei, opa, o que deu? Tive um sonho. Sonhei que os meninos vieram aqui na frente do mercado, te mataram, chegaram de moto e tal. Daí eu falei, estamos indo pra casa. A gente foi pra casa, ela foi contando o sonho e tal. Chegamos lá, tinha uma galera orando pelo Dimas. Lá, e eu encostei na porta, que fica lá nos fundos. A porta existe até hoje, da casa da minha sogra. Encostei assim e pensei, putz, esses crentes aqui de novo. E cara, o cara tava entregando algumas profecias nessa hora. Depois de ter orado pro Dimas, ele tinha falado pra minha cunhada que via fogo nas mãos dela. Ele tinha falado pra minha sogra que as dores de cabeça dela iriam acabar. E a hora que eu pensei isso, ele olhou pra mim assim e falou, você acabou de pensar, o que esses crentes vêm fazer aqui de novo? E eu pensei, pronto, agora deu pra ler pensamento. Caramba, o cara tá lendo meu pensamento. Daí ele fez uma pergunta bem assim, por que existem amigos teus que já não estão mais aqui? E na hora que ele fez essa pergunta, cara, eu entrei pra dentro de mim assim. Eu não sei se você já teve essa sensação. Eu tive essa sensação no Main Summit de novo, onde eu entrei dentro de mim e dentro da minha cabeça começou a passar um filme. E eu vi todas as pessoas que morreram na minha vida, todos os assassinatos que eu quase estive lá para morrer, todas a vez que minha mãe falou, hoje você não vai sair. Eu briguei com a minha mãe igual aquele piazinho, é narguila, mãe, é rocha dupla. Eu briguei com a minha mãe quase daquele jeito. Eu falei, não, mãe, eu vou sair, pelo amor de Deus. Não, hoje você não vai sair. No outro dia, 10 horas da manhã, vão amigos meus falar, Cléo, o Valdir morreu com 3 tiros na balada ontem. E era pra eu estar lá. E esse filme passou na minha mente.
E eu falei, cara, óbvio, porque eles morreram, bem irônico assim, sabe? Tipo, o que esse cara vai falar? Aí ele falou, realmente, eles tiveram a mesma oportunidade que você está tendo aqui e eles não deram ouvido. E daí, novamente, eu só saí de mim para ouvir essa parada e voltei para dentro de mim de novo. E daí eu comecei a ver a minha vida novamente até a minha morte. E de fato eu vi um loop dentro de mim. E daí ele olhou para Vi e falou, e sabe aquele sonho que você teve hoje? Que lá não vai acontecer mais. Aí eu falei, meu Deus, era para eu estar morto. E daí a partir daquele dia ele falou, cara, procure uma igreja, não precisa ser a minha, não precisa ser a da tua sogra, e faça um voto com Jesus. E naquele momento eu fiz uma oração interna, eu falei, Jesus, eu conheço a minha vida, eu conheço a vida de todos esses caras. Eu quero viver uma vida que eu não conheço. Eu quero ver uma novidade de vida, aquilo que eu sou capaz de mensurar, aquilo que eu sou capaz de pensar, que somente o Senhor pode dar. E hoje eu estou vivendo. E hoje eu estou vivendo uma vida que eu jamais imaginei. Uma vida que eu jamais pensei. Só que eu aprendi que nessa vida não é sobre mim. Aquele dia Jesus ele estava me salvando. Aquele dia Jesus estava me tirando de uma vida para me colocar nessa vida. Só que para que eu me importasse com a vida do próximo. Jesus em nenhum momento viveu para si. Toda decisão de vida, ela nasce de algumas dessas perguntas. O que eu vou ganhar? O egoísta, ele sempre vai pensar assim, ele sempre vai fazer essa pergunta. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar trabalhando aqui? O que eu vou ganhar fazendo isso? O que eu vou ganhar dando minha vida em prol do outro? O que eu vou ganhar acordando cedo? O que eu vou ganhar me dispondo? O que eu vou ganhar servindo? O que eu vou ganhar executando? Só que essa pergunta, cara, você tem que expulsar da tua mente. Essa é a mentalidade de alguém caído, de alguém que não conheceu a Cristo, de alguém que não vive o Evangelho. A pergunta que você tem que fazer o tempo todo é: quem eu vou abençoar fazendo isso? A quem eu vou abençoar fazendo isso? Hoje eu fiz alguns recálculos e foi bem interessante que pela graça do Espírito Santo, eu fui prestar um serviço na empresa de um amigo. E lá, na empresa desse amigo, eu lembrei que foi esse amigo que colocou R$35 mil na frente para que hoje eu tivesse a empresa que eu trabalho. Eu lá prestando serviço, eu falei: Wesley, tudo bem? Eu consegui lembrar de toda a disposição do Elder em poder me ajudar. Um cara que mal e mal sabia falar. Quando ia conversar com o cliente, eu abaixava a cabeça. O cliente, ele pegava no meu ombro e pedia o preço que ele queria. E o Elder ficava injuriado: Clé, você não pode fazer assim. Não é assim. Cara, você sabe o que está vendendo. Você tem que se impor. E eu já consegui vender para vendedores. Porque alguém não se importou só com ele. Porque alguém não pensou só nele. Ontem, eu fui correndo para a empresa de um amigo. Eu falei: Alex, cara, você imprime esses testes para mim? Porque tem um monte de empresa que os caras estão achando que é a minha máquina que está com problema. Ele imprimiu 3 testes para mim, de cores, para eu mandar para o Martin da TIM. E lá, com ele imprimindo os testes, eu lembrei que eu trabalhei para ele por 6 meses, sem receber R$1. E o dia que ele falou: cara, agora acho que dá pra gente acertar um salário. Beleza, Alex, vamos acertar um salário. Quanto você quer ganhar? Eu falei: Alex, na minha casa lá, eu, minha esposa, a Sofia, sei lá, cara. Ele: R$1.200 pra você, dá? Eu: dá, Alex, dá. Eu: acho que dá.
Quando ele foi pagar o primeiro salário, ele falou: Cleia, não vou conseguir te pagar, porque minha irmã veio de Umuarama e eu vou ter que atender ela. Eu: não, Alex, tá tudo bem, eu fico mais um mês. E anos depois foi essa empresa que a gente comprou, e essa empresa que a gente tem, porque alguém decidiu não se importar com ele mesmo. Eu acredito que de todo o coração ele queria me ajudar, e eu de todo o coração também queria ajudar ele. Conclusão: se o seu tesouro for você mesmo, seu coração sempre vai ficar parado no medo. Toda vez que o teu tesouro for você mesmo, teu coração sempre vai ficar parado no medo. Teu coração sempre vai ficar parado na ansiedade. Teu coração sempre vai estar parado no egoísmo. Mas se o seu tesouro estiver em Deus, enraizado em Cristo, movido pelo Espírito Santo, seu coração produzirá amor, generosidade, prosperidade e ainda mais, legado. De tudo isso que eu falei, o mais importante é legado. O que os filhos dos seus filhos falarão acerca de você? Como você vai ser lembrado? Eu não quero ser lembrado pela empresa que eu trabalhei por muitos anos. Eu não quero ser lembrado pela quantidade de dinheiro ou terreno que eu consegui comprar com a empresa que eu trabalhei anos. Mas eu quero ser lembrado pelos meus netos, pelos filhos da Sofia, pelos filhos da Agnes, pelos filhos da Maitê, pelos filhos daqueles que vão vir. Seu pai foi um feitor da história nessa nação. Seu pai carregava o evangelho, o amor de Cristo. Aquele cara um dia foi visto no auditório. E o que de fato importa é que nós sejamos vistos pelo legado que a gente carrega. Não é mais sobre o meu nariz. Não é mais sobre aonde eu consigo enxergar. Mas é aquilo que eu posso fazer além do meu nariz. É além de mim. Porque além de mim, eu sei que existe um Deus que não se esqueceu, que não me esqueceu, que não te esqueceu. Já dizia Juliano Som. Amém? Queria fazer uma oração. Curve suas cabeças. Se existe alguns desses sentimentos, ou se você tem alguma dualidade de pensamento, não fique com dúvida, se entregue. Não se entregue ao medo, não se entregue ao egoísmo, não se entregue ao orgulho, à vaidade, a você mesmo, mas se entregue ao Espírito Santo de Deus. Se entregue para aquilo que somente Ele é capaz de fazer, somente Ele pode fazer. Espírito Santo de Deus, aqui nos colocamos, aqui nos prostramos, a fim de, Senhor, de colocar o nosso coração no tesouro correto. Tua palavra diz que aonde está o meu tesouro, ali também está o meu coração. Eu quero dizer que o meu tesouro é Cristo. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu bem mais precioso. Eu encontrei a vida. E eu sei que não existe outra vida além dessa vida. Não existe vida além da vida que é dada por Deus. Por isso, Senhor Jesus, coloca o nosso coração, Pai, nas boas obras que o Senhor já preparou para nós. Coloca a nossa mente em estado cativo a Cristo. Nos coloque, Senhor Deus, cativos a Ti. Eu não permito, Senhor Deus, ser movido pelo egoísmo. Eu não me permito, Senhor Deus, ser movido pela vaidade, pelos meus interesses, pelas minhas vontades, pelas minhas intenções. Mas eu quero ser movido pelo Espírito Santo.
Eu quero ser movido pela vida de Cristo. Eu quero ser movido pelo amor ao meu próximo, pelo amor às coisas que interessam o teu reino, pelo amor às coisas que interessam a sua verdade, a sua vida. Espírito Santo de Deus, nos conduza, alinha, vê se há em nós, Pai, algum caminho mau e nos acerta nas veredas da sua justiça. Assenta os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, para que nós venhamos acertar as nossas intenções e ações, Pai. Nos move, Pai, em toda a graça, em toda a verdade e em toda a vida. Obrigado por essa oportunidade. Amém.